Vamos passar diretamente para o professor Peter. E aí, sim, claro. Que aí no final a gente passa para as questões, tá bom? Não, fica aqui. Fica à vontade. O professor Peter vai falar em pé, né? Aí. Eu posso ir passando se você quiser, mas. Tá bom. Só você me avisar. Sim. Claro. Bom, vamos lá. Não, mas tá. Só vai atrapalhar a sua mobilidade. Alô. Aqui, né? Bom, vamos lá, continuando então a mesa. Teremos agora a fala do professor Peter Schulz, a trajetória da física para as humanidades e uma pergunta final. Apresentando o professor. Ele é graduado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado, também pela Unicamp, com estágio de pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, com doutorado de sanduíche na Universidade Autônoma de Madrid e pós-doutorado no Instituto Max Planck de Física do Estado Sólido de Stuttgart. Tem experiência na área de Física da matéria condensada, atuando principalmente nos seguintes temas: sistemas de baixa dimensionalidade, suas propriedades de transporte eletrônico. Nos últimos anos tem se dedicado à produção e divulgação científica, estudos quantitativos de ciência e estudos críticos de universidades. É curador da exposição Tão Longe, Tão Perto, sobre telecomunicações e sociedade, realizada em Brasília em 2009 e em São Paulo em 2010. É docente do Núcleo Básico Comum da FCA desde 2013 e do curso de mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas desde 2014 e é professor titular desde 2016. Diretor associado pro tempore da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp de maio de 2009 a abril de 2013 e diretor eleito da Unidade de Ensino e Pesquisa da Unicamp, diretor dessa mesma Unidade de Ensino e Pesquisa da Unicamp, no período de 2013 e 2017. Foi secretário de Comunicação da Universidade Estadual de Campinas entre 2017 e 2021. Muito obrigado, professor Peter. Bom. Fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Eu falei bom dia 2 vezes, vou ver se eu falo boa tarde apenas uma vez. E definitivamente eu tenho que diminuir o resumo do meu currículo Lattes. Agora, quanto ao novo livro do Thomas Kuhn, eu tive a oportunidade de estudar uns arquivos liberados recentemente lá em Poços de Caldas. Uma outra parte fica em Araraquara, isso é uma piada interna, em que eu achei uma cópia de uma carta que o Jorge Luiz Borges, escreveu para o Thomas Kuhn, falando assim que eu vou escrever um conto, né, sobre um possível segundo livro teu, revendo a estrutura. Né. Borges morreu logo depois, nunca escreveu esse conto, mas eu acho que o Kuhn ficou com aquilo, né, na cabeça, e talvez seja essa a origem do tal segundo livro aí. Mas, enfim, isso, como está sendo gravado, isso aqui é uma piada, não tem nada a ver, tá? O que eu vou falar é da trajetória da física, né, para as humanidades, e uma pergunta final, porque esse aqui é o Thomas Kuhn, à esquerda quando ele era estudante de graduação, e à direita quando ele estava no doutorado, né? Essas fotos são um pouco conhecidas, a gente sempre vê fotos dele mais velho e tal, mas, enfim, ele era bem apessoado, né? E essa curiosidade sobre essa transição é porque, bom, eu também sou físico, que nem o Silvio, e eu fui convidado para escrever um capítulo de livro que foi organizado entre... Esse que o Silvio mencionou hoje de manhã, sobre ciências humanas e relação entre ciências naturais e humanidades, e eu fui atrás de vários cientistas naturais que fizeram essa
fizeram transições para a humanidade, o que cada um abordou, o que tinha para dizer. E, claro, Thomas Kuhn é uma figura central nisso, né? E é uma trajetória muito interessante. E ele, na verdade, ele foi físico, mas ele não era nem se transformou em historiador e nem filósofo. Ele era educador. Essa é a ponte da passagem que sempre fica, eu acho que, no trabalho dele. Posso ir para o próximo slide? Então, como é uma figura importante na história da ciência, ele é estudado. E esse artigo aqui, né, de estudante de física a historiador da ciência, Thomas Samuel Kuhn, né, educação de Thomas Samuel Kuhn e sua carreira inicial, né, entre 1940, quando ele começa a estudar física em Harvard, até 1958, que é a época em que começou a ser gestado a estrutura e tinha acabado de ser publicado um importante livro dele em história, que é a Revolução Copernicana. Então, vamos ao próximo. E esse artigo do Hufbauer, ele é dividido nessas seções, que é uma categorização das etapas da vida, uma proposta de categorização das etapas de vida a volta. É só dar um Google nesse título aí que aparece para baixar e ler o artigo. Então, volta lá. Só para mexer falar nessas categorias, né? Um início equivocado na física, 1940, 1945. Ele começa a fazer o curso de graduação em física em Harvard em 1940. Termina só em 45, não porque ele fosse um mau aluno, mas tem uma coisa chamada no meio que aconteceu, que chama Segunda Guerra Mundial, e que modificou completamente ou seja, os estudantes de física, que faziam um curso de física que é exatamente igual ao que se faz hoje em dia, é basicamente o mesmo currículo, foi interrompido. As disciplinas clássicas no sentido de tradicionais de física, foram substituídas por eletrônica, e os estudantes de lá foram levados para um laboratório militar de desenvolvimento de sistemas de radar, né? E daí volta, ele se forma em 45, e ele começa o doutorado, de novo em Harvard, mas se doutora em 1948 ou 49, mas é aqui que ele faz a transição de física para história. Tá? E aí, ele, depois do doutorado, né, teve um período de preparação de uma nova carreira, que era fortemente ligada ao ensino de física para não cientistas. Ele tem uma disciplina que em alguns lugares chama física para poetas, é mais ou menos isso que daria para traduzir a preocupação dele, e isso é com o incentivo do reitor de Harvard na época, que era o Conan, que foi um grande apoiador, e esse reitor da Universidade de Harvard é que trouxe a cadeira de História da Ciência para Harvard, que já existia em outro lugar, né, que o Bernard Cohen, que foi mencionado aqui, é o primeiro americano a ter um doutorado em História da Ciência, mas não em Harvard, me fugiu agora. É só olhar na Wikipédia, no verbete em inglês que está lá. E ele foi o único mentor formal em humanidades do Thomas Kuhn. Toda a formação dele foi nas humanidades, em história, em filosofia, foi autodidata. Isso é uma coisa importante a ser dita. E ele brigou com o Bernard Cohen, eles não se suportavam, dizem as más línguas citadas nesse artigo. E aí, claro que se preparar para uma nova carreira, você constrói uma nova identidade profissional, e nesse mesmo período de construir essa nova identidade, a prática, né, uma nova prática, a prática inicial como historiador, eu vou falar de uma prática final pós-estrutura das revoluções científicas, que já foi mencionado em duas palestras, então eu vou pular a estrutura da revolução científica, na verdade, nessa fala, trazer outras coisas, né? E, bom, ele tem um epílogo, que são os caminhos antes da publicação da estrutura, mas eu vou
ter alguns desses aspectos da física para a história e dessa nova identidade profissional como historiador. Aqui é só, nesse artigo do Hofbauer, tem lá uma foto à esquerda do James Conant, que era o reitor na época, né, que incentivou Thomas Kuhn a, depois de se doutorar, por que você não se engaja nesse curso de geral de ciências e tal, onde ele se defrontou com uma série de questões, como a gente vai ver, que o motivaram para toda essa formação autodidata e deu contribuições muito, muito interessantes, e elas são muito atuais de uma outra perspectiva que raramente é mencionada sobre Thomas Kuhn. E aí à direita, tirei também do Bernard Cohen, né, no seu gabinete. Nossa, um dia eu queria ter, quando eu crescer eu queria ter um gabinete desse na universidade, mas isso vai ser impossível. Agora, o que tem de mais interessante, talvez, nesse artigo Hofbauer, são os apêndices. E aí aparece, um dos apêndices é a autobiografia intelectual do Kuhn. E isso o artigo é de 2012, e a fonte, né, a referência desse autobiografia intelectual, na verdade é um arquivo. E quando se falou desse novo livro do Kuhn, eu falei, será que essa autobiografia vai ser publicada? É isso que estão falando? Mas pelo jeito não. Eu não sei o que o Borges combinou com o Kuhn na época. E aí eu peguei, eu li, e é muito interessante. Tem uma segunda parte, esse chama-se aqui, esses excertos que estão aqui, são da autobiografia intelectual dele. Depois tem um outro que é plano de pesquisa, que eu também, como apêndice. E aí, vou tentar ler traduzindo simultaneamente, né? Durante os últimos 5 anos, eu estava principalmente preocupado como professor e acadêmico com os procedimentos pelos quais os conceitos científicos, assim, como é fruitful? Exato, putz, me deu branco aqui. São concebidos pelo inovador e têm a acreditação pela profissão. Ou seja, como essas coisas são concebidas e como elas são acreditadas e encaradas e validadas pela profissão, ou seja, pela comunidade. Meu treinamento profissional é o de um físico teórico. O interesse dominante em matemática e teoria científica cristalizou-se quando eu estava ainda no ensino médio. Eu entrei na faculdade determinada a tornar um físico teórico. Meus graus acadêmicos, né, e minhas primeiras pesquisas produtivas foram nesse campo. Minha carreira como físico incluiu 2 anos e meio como pesquisador de guerra em eletrônica e culminou com o desenvolvimento de uma série de novas técnicas para a computação, o cálculo, né, de energias de ligação eletrônicas de metais, de sólidos metálicos. Ou seja, ele é um físico teórico de matéria condensada, física de estado sólido, né? É exatamente o que eu sou. Olha que maravilha, né? Mas há uma pequena diferença, assim, né? Essas coincidências. Não é que nem aquela história do Einstein que foi mal, que ia mal a lenda de que ele ia mal no colégio, né, em matemática e física, e tem um monte de gente, eu também fui, então eu vou ser, né? Não, pode ser na próxima aqui. Tão logo quanto no 2º ano na faculdade, eu comecei a questionar a sabedoria da minha escolha de carreira.
mas por 4 anos, mas para os 4 anos depois de Pearl Harbor, né, quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, era impossível para alguém com uma boa visão, né, de física básica e matemática, considerar desertar das ciências. E eu provavelmente nunca teria revisto minha primeira decisão de ser físico se não tivesse sido convidado, né, em 1947 para ajudar o reitor Conant em preparar e apresentar um curso de educação geral experimental no programa de ciências de Harvard. Eu já era interessado há bastante tempo em filosofia da ciência e tinha lido, né, bastante sobre o campo, nos meus anos de graduação e pós-graduação. E também, particularmente durante a guerra, eu comecei a ficar perturbado pela significativo mal-entendido da ciência, sobre a ciência, os mal-entendidos sobre a ciência prevalentes ou que existem entre leigos. Eu imaginei que muitos desses mal-entendidos, dessas misconceptions, poderiam ser vistos ou endereçados aos cursos elementares que eram desenhados para suprir os futuros cientistas com técnicas de resolução de problemas. E eu discuti longamente com amigos as características desejáveis para uma alternativa para não cientistas. Então, essa formação extremamente técnica para a resolução de problemas é algo que é a maior parte da grade curricular dos cursos de física ainda hoje. São poucos aqueles que daí se perguntam a mais e vão fazer disciplinas eletivas em epistemologia da física, que era história da física, que era o que tinha na minha época, por exemplo, e tentar ver isso. Então, muito direcionado para resolver problemas, muito direcionada para a ciência normal, emprestando o que ele escreveu muito tempo depois dessa autobiografia, que é da época. Tá? E a necessidade de relacionar a ciência com o público leigo de uma maneira diferente do que era feito. Ele colocando leigo aqui, inclusive, estudantes de física recém-ingressos. Né? Próximo. Mais importante, em termos pessoais, né, essa preocupação me introduziu a história como uma fonte de novas visões, de novos insights sobre ciência. Então, esse debate que continua sobre a importância da história da ciência no ensino de ciências, né, que todo o encontro nacional de ensino de física aparece, né, isso foi uma das motivações de Thomas Kuhn nessa transição da física para as ciências humanas. Né? Porque ela descobre as raízes das teorias científicas nas aspirações, necessidades e capacidades de seres humanos. O estudo histórico da criatividade científica parece ser bem apropriada para a gente tirar fora essa imagem mística contemporânea do cientista como uma máquina de descoberta. É uma maneira, uma imagem diferente, né, do cientista com cabelão e cheio de tubo de ensaio que sai fumaça e que tem um eureka. Então eu falo, se a gente estudar história, a gente vai ver que ciência não é construída dessa forma, conhecimento científico não é construído dessa forma. Isso aqui foi escrito em
na primeira metade da década de 50, mas a gente percebe nessas preocupações, por ele mesmo, né, de caneta própria, que aparecem nos escritos depois, né? Desde 1950, mas desde 1950 está fazendo isso em 1954, né, que ele está escrevendo. Não, meu primeiro, né, meu principal comprometimento foi de continuar o desenvolvimento desse curso de ciências naturais, né, de formação geral, junto com o professor Nash, e que deu sequência a essa iniciativa do reitor Conant, né? O curso introduz não cientistas às ciências físicas através de um estudo técnico histórico detalhado de cases de avanço científico. Quais os cases não estão descritos aí, não é que eu seleciono aí certo, ele não menciona, mas dá para ir atrás. Então, é uma invenção basicamente do problem-based learning. Não é o manual positivista, né, do Halliday, por exemplo, mas é escolher casos importantes. Aí entra, bom, o que ele acha importante, como ele apresenta os casos, não sei, pode-se, talvez, não sei se alguém estudou, mas poderia ser estudado. Mas é uma maneira diferente de você olhar, é não um conteúdo linear, organizado, né, toda uma estrutura, mas você tentar ver como é que a ciência acontece, ou seja, quais são os processos de construção que é o grande problema da divulgação científica, né, ou do jornalismo científico, é a narração a descrição dos resultados e não a informação de como é que esse conhecimento é obtido. Perseguir tais questões também resultou em contribuições acadêmicas, né, que ele também acabou publicando coisas sobre isso aos poucos, né? E aí, continua, próximo, por favor. E nesse segundo apêndice, que também é dele, né, que são os planos de pesquisa, está aí a gênese da Revolução Copernicana. Eu coloco aí a atualidade das ideias de Kuhn, né? E eu uni isso aqui. E aí, no ano acadêmico, né, começou em 54, terminou em 55, eu devo receber, né, uma permissão de viagem, uma meia bolsa, etc. e tal, que junto com o céu. E o primeiro projeto, cronologicamente, é um livro de aproximadamente 120 mil palavras, tentativamente intitulado, né, A Revolução Copernicana, uma introdução histórica à astronomia planetária, né? Pena que a Fátima não esteja aqui, que ela iria falar exatamente disso, mas ela prometeu vir aqui numa outra ocasião, né? E esse livro, A Revolução Copernicana, ele vem de uma série de aulas nesse programa de educação geral, né, nesse curso de educação geral, acompanhado de notas de aula mimeografadas durante os últimos 3 anos para o uso nesses cursos de educação geral. Quer dizer, o projeto de pesquisa dele, que resultou num livro super importante em história da ciência, na verdade nasce de notas de aula, né? Isso raramente é lembrado e mencionado. Ou seja, ensinar é bom para a pesquisa, ou pode ser, né? Próximo. Então, o livro é direcionado primeiro para estudantes de educação geral, né, de ciências gerais, mas não é um texto, entre aspas, que ele coloca, no formato, ou seja, não é um manual de astronomia, como um manual de física ou de química e tal. E eu espero que ele pode ter algum apelo para cientistas e não cientistas preocupados com a evolução histórica dos conceitos científicos e métodos, e com o impacto da pesquisa especializada num determinado tema sobre o pensamento extracientífico, ou seja, fora da academia.
o impacto da ciência sobre o senso comum. Né? Ideia cara a os alunos aqui do CH003, aí junto com o professor Álvaro, que nos prestigia aí atrás, a Boaventura de Souza Santos, a famosa segunda ruptura. Tá? Não é intenção, claro, de fazer uma contribuição analítica à questão. Eu usei as monografias e fontes no campo, mas eu intenciono nesse livro de adicionar alguma coisa a isso. Não era a pretensão dele de fazer uma contribuição original ao pensamento analítico sobre a história da astronomia. A intenção dele era escrever um livro de divulgação científica, vou colocar assim, numa perspectiva muito interessante que o Stephen Jay Gould colocou também, comentando sobre o seu gênio egoísta. Acho que o gênio egoísta é esse. Que era intencionado para estudantes, iniciando, mas também para cientistas não especialistas na área, além do público geral, para ver se havia alguma troca de ideias. Isso, desculpa, Richard Dawkins. Perdão, muito obrigado aqui. Eu já vou me estendendo muito aqui. Ele menciona aqui nesse projeto um problema, e eu sinto isso até hoje dando aula de física sobre. Faz algum tempo, mas até bem pouco tempo antes da pandemia eu voltei a dar aula, ainda dei aula de física. E o que ele menciona aqui é o desconforto que ele sente em relação a, por um lado, você tem livros que falam dessa transição do geocentrismo para o heliocentrismo, mas que dá tão pouco conteúdo técnico que é impossível de entender lendo esses livros como é que os astrônomos mudaram de uma visão para outra. E, por outro lado, você tem livros em que esse conteúdo técnico está bem, mas como é que está lá? Então, eles provam, entre aspas, né, por derivações através das poucas órbitas planetários que são igualmente bem descritos pelo sistema ptolomaico. Isso são os manuais de física ainda hoje em dia, né? Discute-se lá o heliocentrismo, falando que descreve bem a órbita, mas também são super bem descritas por Ptolomeu. Então, qual que é o... Ele fala, fica perdido o que realmente aconteceu. E eu não estou falando da solução que ele conseguiu dar no final, eu estou falando simplesmente das motivações que ele próprio coloca, e que são motivações, são preocupações extremamente atuais, porque se ele deixou um legado que influenciou um monte de gente, ele não conseguiu talvez influenciar tanto na preocupação inicial dele que o levou para a história e depois a filosofia da ciência, que é a educação. Vamos para o próximo. E isso aqui é uma maravilha. Ele fez a transição história da ciência, filosofia da ciência. Ele descobriu, né, assim, enquanto ele estava gestando a estrutura da Revolução, ele descobriu história oral. E ele falou, meu Deus do céu. Ele não deve ter falado do céu, mas eu estou aqui. Ele falou assim, caramba, eu estou pensando aqui na estrutura das revoluções científicas, eu estou pensando da física clássica para a mecânica quântica, e esse pessoal que gerou a mecânica quântica está ficando velha, vai morrer, e história oral. E ele iniciou um programa, isso quando ele já estava na Universidade de Berkeley, e ele começou a estudar, porque não é fácil você registrar a história oral. Não é assim, chegar, quantos anos você tem, onde você nasceu, que time você torce, para Curitiba ou para o Atlético Paranaense? Né? Porque ele é de Curitiba, eu estava olhando para ele. Não é assim. Né?
E ele está abrigado, esse programa que o Kuhn iniciou, e é sobre física, está abrigado no Instituto Americano de Física, esse é o... tem mais de 1.500 transcrições de entrevistas com físicos. Eu li várias delas para escrever artigos de divulgação sobre esse ou aquele que encontrei lá. E são, história oral, no caso transcrita, é uma fonte para você entender todas as dúvidas, os becos sem saídas, as conversas no processo de descobertas científicas na área da física, muito interessante. E eu vou destacar 2 trechos dela. Acho que dá para entender um pouco. Próximo. Esse é Jan Hasbro, que virou um Van Vleck, que é orientador de doutorado em física do Kuhn. Ele completou, né? Ele decidiu, vou mudar de fazer as coisas durante, mas vou completar primeiro o doutorado. E o Van Vleck, que depois eu vou comentar disso depois de física, o Kuhn fez uma das primeiras entrevistas orais para esse, que virou depois esse projeto, com o orientador dele, né? Aí, bom, pode ser enviesado, você tem que tomar cuidado, né, do teu distanciamento com o objeto, mas tem um negócio interessante, é um trecho que está entrevistando o orientador, paradigmas. É uma parte da resposta anterior do Van Vleck. Você pode dizer que apenas os físicos mais jovens no país, ou seja, Estados Unidos, foram capazes de ver as entranhas, ou seja, pegar a mecânica quântica pelo chifre. Vamos traduzir essa tradução no livro. Haviam exceções, mas, a grosso modo, eu acho que é isso. Que os físicos mais velhos nos Estados Unidos, né, estamos falando da segunda metade da década de 20, começo da década de 30, realmente não, chega demais para mim. E tinha gente muito boa, né? Tinha gente muito boa. Kuhn daí pergunta, os outros tentaram e não conseguiram, ou eles simplesmente meio que deixaram de lado, varrendo para baixo do tapete, dizendo que isso não era importante? Resposta do Van Vleck. Eu acho que muitos estavam preocupados. Claro, você sabe que Arthur Webster cometeu suicídio. Se a falha dele, né, o fracasso dele em entender a mecânica quântica, os desenvolvimentos, foi um fator em ele se suicidar, não dá para dizer. Não tem jeito de saber. Mas eu ouvi rumores que ele se suicidou porque ele não entendeu a mecânica quântica. Mas eu não estou na posição de saber. Ele era um homem mais velho, que eu encontrei apenas superficialmente, mas eu acho que muitos dos físicos mais velhos estavam sim bastante preocupados. Tem aqui, nessa entrevista posterior à estrutura das revoluções científicas, aí um quê de paradigmas, né? Que um físico importante, Max Planck, dizia que a resistência a novas ideias termina quando os resistentes morrem e só ficam os adeptos da nova teoria. É um quê ali do paradigma. E sobre o ambiente de formação? Essa aí é uma entrevista muito mais recente, que não foi o Thomas Kuhn que fez, foram outros que seguiram com o projeto. É uma das entrevistas com Philip Anderson, que é um cara que foi um físico contemporâneo do Thomas Kuhn em Harvard durante o doutorado, e que ganhou o Prêmio Nobel de Física junto com o orientador Van Vleck. E o Anderson, uma resposta
Era uma turma grande. Eram acho que 20 ou 30, né, num curso lá de... 3 deles, nós depois soubemos, estavam lá por causa do Van Vleck. Tinha especialmente chamado eles, né, puxado eles para Harvard. Não tem assim um exame de entrada ou deliberações cuidadosas, mas era uma classe maravilhosa, né? Eles não entravam assim, vem cá, estou te chamando, né? Extraordinária, porque o curso tinha pessoas que vinham de todos os lugares, e graças a Deus nós estávamos de volta à vida civil e de volta à pós-graduação. Graças a Deus nós estamos de volta à vida presencial, né? Volta da guerra ali, de um estado de exceção, nós estamos de volta, saindo da pandemia, de volta a Itapá. E, importante, vinha gente de todos os lugares. Mas quem estava na tua turma, né? Tom Kuhn, né, que é o próprio, Ken Watson, Roy Glauber, Walter Kohn, ou seja, Phil Anderson respondendo, estava nessa turma, ganhou o Prêmio Nobel de Física, o Walter Kohn ganhou o Prêmio Nobel de Química, e como ele fala, bom, a maioria deles você já ouviu falar, e Tom Kuhn, né, que era um desgarrado, né, um físico, completou o doutorado e não fez mais nada relevante na vida, como o Walter Kohn e o Philip Anderson. Né? Cada curso era divertido, tirando o de Wilder. Né? Ele era um teste para nós, né? Um exame. Tom e Ken Case e eu, a gente tentava fazer todo o dever de casa independentemente, se possível, enfim. Nessa entrevista aparece o Tom, né? Com várias vezes, porque era colega do Anderson ali. E, tem que ler as transcrições, são longas as entrevistas, né? E aí é engraçado como você tem que tomar cuidado nesse sentido. Ele falou lá, né, e tinha um monte de trabalho de Weisskopf e Kuhn e outras pessoas. E daí crosstalk, né, que era... O Kuhn trabalhou com Weisskopf, não estou sabendo. Mas no fato... sim, esse é outro Kuhn. Existem outros Kuhns nessa lista aí. Mas esses são só exemplos, fica o convite, que tem muita informação, é muito interessante. Thomas Kuhn, ele não foi o primeiro a fazer isso, mas foi um cara que viu a importância de história oral em história da ciência. Né? É uma contribuição que, bom, fui original aqui porque isso não foi mencionado. Né? Mais um... E aí, o que Thomas Samuel Kuhn diria hoje? Né? O uso e abuso de paradigmas, por exemplo. Mas paradigma envolvendo a comunidade científica, né? A comunidade, em você definir ali, é uma ideia muito importante, no sentido de que ela dá um arcabouço para você pensar o que acontece nessa comunidade científica. Então, por exemplo, uma classe de problemas em física da matéria condensada, em que eu atuei, você tinha 2 grupos separados para atuar e estudar o mesmo tipo de sistema, e que são incomensuráveis. Estou emprestando a palavra. Eles são incomensuráveis. Só que eles conviviam numa boa. E como é que é essa convivência? E uso a aproximação da massa efetiva, não vou explicar aqui, bom, mas isso aqui, para esse tipo de problema, nesse tipo de sistema, é melhor do que a tua aproximação das ligações fortes. Você concorda? Concordo. Então não vem querer fazer aqui o que eu estou fazendo. Né? Agora, por outro lado, você concorda que estudar tais e tais fenômenos é melhor pela aproximação da massa efetiva. E tem comunidades de ligações fortes. E são 2 comunidades que nos congressos mais gerais, tudo bom? Tudo bem? E de vez em quando há tentativas de furar essas bolhas,
Bom, daí você tem que conhecer as condições objetivas e as regras do jogo, né, para citar Bourdieu, para ver como lidar com elas. Por exemplo, você ter um parecer para o teu artigo em que você percebe que eles são cegos, que você percebe que é da outra comunidade. Então, na resposta, você tem que ler isso no parecer, e na tua resposta você tem que saber como contrabalançar isso. Mas isso, enfim, eu queria, nessa história de uso e abuso dos paradigmas, ir para esse penúltimo slide aqui, que é um documento que eu tive o privilégio de participar, que foi encomendado pela Sociedade Brasileira de Física, e o resultado, e eu fui convidado para fazer parte de um grupo de 5 pessoas para redigir, que acabou virando um livrinho, que se chama Ciência para o Desenvolvimento Sustentável e o Papel da Física. E foi entregue para os presidenciáveis, não todos, mas vários presidenciáveis. Só os que foram para a SPPC, na reunião. Enfim. Esses que foram também não vão ler, mas enfim, foi lá, marca a presença e tal. E é um documento que foge um pouco aos padrões, né, de que a gente precisa de mais investimento nessa área, mas nessa também, tenta fazer um guarda-chuva, uma costura interessante, coletivo. Cada um escreveu trechos, né, sessões, e leu outras, discutiu outras, revisou mais outras, enfim. E eu só vi a presença de uma imagem, apesar de ter feito a revisão do texto, eu só vi a imagem depois que estava impresso. E é sobre desenvolvimento de técnicas computacionais e uso de tecnologia de computação em física. E está lá. Primeiro paradigma. Segundo paradigma, terceiro paradigma e quarto paradigma. E eu fui olhar a fonte, né? A gente não tem referências, né? A fonte é elaborada pelos autores, eu não participei disso aqui, mas tudo bem. Mas a ideia aqui de paradigma não está ruim, não. Está em torno de teorias, de metodologias, de métodos. Então, o primeiro paradigma, a ciência empírica, com os experimentos, inclusive os de Boyle, por exemplo, que continuam até hoje. O segundo é o estabelecimento lá de leis físicas, né? A construção das mecânicas. Quando uma parte do conhecimento em física se transforma numa mecânica, isso é um status importante. Na mecânica clássica, mecânica estatística, mecânica quântica. Bom, e o eletromagnetismo não se chama mecânica eletromagnética, mas o eletromagnetismo é uma beleza à parte, tanto é que as equações de Maxwell, chamadas equações de Maxwell, estão ali. E veja que esse paradigma vai até 1950 aqui, grosso modo, segundo essa visão de praticantes de física, de alguns praticantes de física, que é a época em que o Kuhn se doutorou. E depois, um terceiro paradigma chama-se de ciência computacional, baseado em simulações que não eram possíveis de ser feitas antes da invenção dos computadores, né? Bom, teoria do funcional de unicidade, dinâmica molecular, são técnicas, são métodos de fazer as simulações. E aí aparece, depois do ano 2000, um quarto paradigma, que é a ciência de dados, que é inteligência artificial, aprendizado estatístico, mineração de dados, detecção de padrões e anomalias. Bom, duas coisas o Silvio notou hoje de manhã. Mencionou na segunda parte. Primeiro, questionamento, né, possível, né, a interpretação bastante possível a partir do capítulo 10, né, do Estrutura, sobre o questionamento das credenciais do experimento, né, que é um negócio importante, certo? Estou citando corretamente. Que isso é uma coisa... Mas sabe o que esse pessoal ouviu de muitos que praticantes dessas simulações começaram a dizer? À medida que elas ficaram sofisticadas, começaram a dizer em palestras: nós podemos prescindir dos experimentos porque podemos fazer tudo por computador. Claro que eles não leram Kuhn e falaram: eu vou colocar isso. Não, mas é o sentimento que foi aparecendo
nesse chamado terceiro paradigma. Eu não estou concordando com isso, porque eu fiquei quase que eu pulei na cadeira quando eu pulo da cadeira toda vez que eu ouço disso. Mas existem praticantes de física que dizem, não precisa mais do experimento. Simulação basta. Então é uma coisa que acontece dentro da comunidade. Essas posições, elas acontecem e elas tentam também, elas fazem um jogo de poder, de convencimento em relação aos outros. Nesse quarto paradigma, inteligência artificial. E aí, outra coisa, a impregnação teórica na observação, no experimento, na medida. Esse problema. Bom, eu li alguns artigos de uso de inteligência artificial em pesquisa de física. Escrito por físicos em revistas de física. E qual que é a preocupação deles? De que os dados falem o máximo possível sem que a gente coloque alguma hipótese ou interpretação teórica prévia. Então, de alguma forma, não tendo lido, se bem que esses aí leram, sim, filósofos da ciência, uma preocupação da comunidade de física de tentar, com a inteligência artificial, ter essa objetividade de, meu Deus do céu, não quero que os dados estejam já previamente selecionados por alguma hipótese, alguma teoria, ou alguma direção que eu queira ver, etc. Eles resolvem 4 problemas que já foram resolvidos anteriormente. Um deles é sensacional, porque dialoga aqui com o que já... Eles pegaram dados da observação das posições de Marte no céu, a partir da... no computador, para o programa de inteligência artificial da Terra, a partir apenas dos dados observando a órbita e a inteligência artificial, que tanto Marte quanto a Terra giram em torno do Sol. E o que eles dizem é que no futuro nós não vamos precisar esperar 2.000 anos, 1.500 anos ou 1.200 entre Ptolomeu e Copérnico para tomar uma decisão. Né? Basta coletar os dados e nós, a inteligência artificial, em pouco... Fico me perguntando, né? O que Thomas Kuhn, no seu terceiro livro, né, já que o segundo, diria sobre a estrutura das revoluções científicas com essas novas práticas de fazer ciência e as esperanças daqueles que conduzem, que fazem esses desenvolvimentos, de, primeiro, prescindir dos experimentos, e segundo, de, essa introjecção de que existem teorias impregnadas na minha medida, mas com inteligência artificial eu vou me livrar delas. Essa é a minha questão final, eu não tenho resposta para elas, mas, de alguma forma, eu queria externar isso. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, pessoal. Claro. Fica à vontade. Esse aqui que é o livro que eu fiz referência, tá? E o título é inspirado no Kuhn, né? Um papel para a história, que trata de diferentes autores na historiografia da ciência. Editora do Paraná. Então, pessoal, nós temos ainda uma mesa às 16h30, então foram excelentes palestras, excelentes falas, e eu acredito que a gente poderia pensar em 2 questões para cada expositor, né, diante do horário também, e quem quiser fazer a questão eu posso levar o microfone.
é aquela velha história, né? É o que fica no final, é o que a gente lembra, que a gente estava conversando hoje de manhã. Então, vou fazer um comentário, pergunta para o Peter, depois... bom, enfim, para o Peter aqui, sobre a última coisa que ele falou, não sei se é talvez por conservadorismo meu, mas eu acho que talvez seja uma ingenuidade. Eu conheço desses programas de inteligência artificial que tem essa pretensão de buscar uma objetividade na ciência a ponto de bota os dados lá e ela vai cuspir a verdade. Porque se você não quer ter nenhuma interferência teórica humana, portanto, você está buscando uma verdade que vai ser determinada por uma máquina. Mas essa máquina também foi feita por humanos e ali dentro tem um monte de teoria. E a outra, depois talvez tem nesse programa aí que vocês apresentaram para os presidenciáveis. Bom, começando pela segunda, que é a mais fácil, né? Nós escrevemos quer dizer, é um programa propondo, baseado nesses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e como é que a ciência se encaixa, em particular a física, começando primeiro com o meio ambiente e depois energia, mudança de matriz energética. Esse quadro aqui dos paradigmas aparece no que a gente chama de tecnologias portadoras de futuro, computação quântica, novos materiais, assim por diante. Uma sessão sobre ensino básico, que a gente não sabia se colocava junto com o ensino geral, mas a gente falou, não, vamos colocar como ensino básico, para marcar que precisa mexer nisso de uma forma mais enfática. A infraestrutura humana e como é que ela é gerenciada, o que está acontecendo, né? E comunicação com a sociedade. E é isso. Agora, quanto à primeira parte, sobre... eu fiquei muito perturbado quando o Deep Blue ganhou do Kasparov, né, a primeira vez no xadrez. Né? E colegas meus ficaram muito entusiasmados, porque afinal de contas, tinha uma inteligência coletiva por trás do computador. Da mesma forma que existe uma inteligência humana por trás da inteligência artificial. E eu falei, good point, quem sabe e tal. E isso, 30 anos depois, o que acontece? Os programas são muito melhores do que o Deep Blue, né? E eles servem o quê? Para você avaliar o quão bem jogar nos jogadores, de fato, humanos nos campeonatos, né? Não virou uma competição entre... Né? Agora, quanto à inteligência artificial, esses artigos demonstram esquemas, né, de que a inteligência humana funcionaria assim, a inteligência artificial funciona assim, faz conexões diferentes e tal, papapá. Mas eu não tenho a menor ideia. O que me chama a atenção, porque eu não pretendo, eu vou me aposentar antes de que esse paradigma seja hegemônico. Eu não quero aprender inteligência artificial para fazer física. Eu estou muito velho para isso. Mas eu não vou me suicidar por causa disso, que nem o sujeito lá. Mas o que me interessa em toda essa questão é mais o seguinte, como é que essas concepções ingênuas, como você chamou, na verdade, elas espelham outras reflexões e críticas feitas por profissionais de outras áreas. Kuhn abre brecha para que o experimento perca a sua importância. O que é isso de que tem os dados puros, eles são já pintados, coloridos, né? É muito curioso você ver, né? Você precisa fazer talvez uma etnografia ali.
é muito curioso observar, bom, isso são observações anedóticas, também tenho que dizer isso, né? Não tem ainda uma revista especializada em não precisamos de dados, ponto. Ou inteligência artificial não existe mas são manifestações que eu ouço de pessoas que eu sei que nunca pararam para pensar assim, de uma maneira assim, ainda que amadora, mas tendo lido, discutido, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, é algo que não sei por que surge, mas é muito curioso essa eu vou chamar de coincidência, porque a essa altura do campeonato não me ocorre outra palavra. Bem, obrigado, professores, pelas apresentações. A minha dúvida é um pouco mais, talvez com a primeira fala do professor Marcondé, da relação entre a filosofia do Kuhn e a prática historiográfica, né? Você mostrou bastante como o Kuhn influenciou, né, as ideias que ele tem sobre a filosofia, como se desenvolve a ciência, como ela influencia várias áreas, né, e os próprios historiadores. A gente vê aqui também um exemplo como chega nessas ideias que o Kuhn tem e se difundem. Mas em vários momentos o Kuhn ele é um pouco cético, ele se mostra reticente, né, com a possibilidade de você pegar esses esquemas que ele elabora nessa filosofia da ciência e aplicar diretamente na história, né? Então ele fala que, por exemplo, quando ele vai fazer um trabalho de história, ele deixa a filosofia de lado, né? Que as coisas para ele são separadas. Ele é um historiador e não faz filosofia quando faz história, e faz filosofia sem fazer história, né? Então a minha dúvida talvez seja um pouco aberta, né? Como fazer história, como conseguir pegar esses esquemas, essas ideias trazidas pelo filósofo, sem acabar impondo uma certa leitura do material, dos registros históricos, a partir de uma preconcepções que a gente tem, está só enxergando e reproduzindo aquelas ideias e tentando ver os mesmos esquemas. Não sei se... Bom, isso não só o historiador da ciência, mas a própria história, ela assume um pouco esse ônus, né? De que o historiador é alguém situado no tempo e no espaço. Então, aquela ideia de uma história pura, né, positivista, metódica, isso não existe. Então, pelo menos assim, boa parte dos historiadores já assume que fazer história é fazer escolhas, né? A própria narrativa, né? O que entra na história, o que não entra, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Aí o segundo aspecto é que metodologicamente também. O historiador é mais tranquilo de pensar isso, assim, olha, eu já estou incorporando essa dimensão teórico-metodológica e pronto, né? Aí o terceiro ponto talvez seja um pouco retórico do Kuhn, né? A gente tem que lembrar que o Kuhn foi presidente da Associação Americana de História da Ciência e depois ele foi presidente da Associação Americana de Filosofia da Ciência. Então isso não foi algo assim, né, trivial, porque na verdade ele foi assumindo essa condição filosófica dele, né? Pode ter deficiências? Pode, mas qualquer filósofo tem também, né? Isso é uma coisa que se discute muito entre os historiadores, né? Até que ponto você pode ser um historiador sem ter uma formação em história, né? Não os historiadores da ciência que vêm de outras áreas e tal. Mas hoje em dia eu acho que não tem isso mais, porque qualquer historiador, independente de onde que ele vem, qual área, ele está muito capacitado teórico metodologicamente. Acho que ninguém faz história que não tenha um aparato conceitual, teórico, bastante sofisticado. Eu acho que a disciplina de História da Ciência, ela amadureceu muito nesse sentido. Mas não é algo que... então talvez no caso do Kuhn estava tudo meio que também sendo feito por primeiras vezes, né? Ele está entrando num terreno que não é muito dele, sabe? Então acho que tem uma certa retórica assim de eu não estou fazendo filosofia. Tá fazendo sim, não é porque você está dizendo que não está, que está, ou que está, né? Mesmo depende do que você faz, né? Esse metadiscurso aí é um pouco uma retórica de justificativa, né? É lógico que teve um processo de aprendizado, né? É por isso que o Horst fala, foi o maior filósofo, não só o maior filósofo da ciência, mas o maior filósofo,
né, de língua inglesa, né? Então eu também acho que foi, né? Assim, mesmo que eu não seja cuniano, né? Assim, eu acho que foi porque o impacto foi muito grande, né? E com certeza o nome dele vai ficar na história da filosofia da ciência, da história da ciência, enfim. Então não é... E está incorporando isso, né? Por que a gente não está aqui discutindo vários... Por exemplo, o Bernard Cohen. O Bernard Cohen, apesar das querelas, essa coisa toda, no livro dele ele fala, olha, o pressuposto teórico metodológico que eu tenho aqui é do Thomas Kuhn. Consulte a obra dele e pronto. Eu não quero discutir isso. Eu estou mostrando aqui como é que se constituiu o paradigma na biologia, na química, na física. Eu sou um historiador da ciência. Ele fala isso. E qual que é o olhar que eu olho? É um olhar kuhniano. Pronto. Ele não quer discutir muito isso. Então, percebe? É um pouco diferente, né? E o Cohen ainda se deu o trabalho de dizer que seguia alguém e tal, porque muitos nem fazem isso, só já vai para a narrativa direta, né? Já vai discutindo. Às vezes você tem que um pouco que adivinhar, né? De qual que é a referência teórica, o que ele está fazendo, né? E no caso do Kuhn, eu acho que o Kuhn, por exemplo, você pega um Canguilhem ou um Bachelard, esses autores, eles são muito frutíferos, etc e tal, mas eles não tem tanto uma modelagem como tem o Fleck, como tem o Kuhn. Aí nesse sentido é mais óbvio quando a gente lê o Kuhn, mesmo que seja a estrutura, sabe? Tá falando, isso aqui eu chamo de paradigma, porque reúne isso. Então ele está o tempo inteiro criando. Isso não é atividade do historiador. O historiador, ele pode até fazer isso, né? E às vezes as pessoas ficam confusas. Igual você fala assim, o Foucault é um historiador ou é um filósofo? Porque ao mesmo tempo que ele faz a história, ele também faz a ferramenta. Entendeu? Então esse tipo de abordagem, que é produzir uma reflexão teórico-metodológica para fazer, o Kuhn faz isso, o Foucault também faz, né? Não que o que outros não façam, mas no caso do Kuhn, então é a prática dele, isso é muito evidente o que ele está fazendo. Isso é uma reflexão filosófica, se você não quiser dar o nome disso, né? Mas hoje acho que os historiadores, de um modo geral, não se preocupam com isso, não. Eu até pensava assim, o Leviatã teve um impacto, né? Um livro que eu acho que deveria ter um impacto maior e não teve ainda é o Objetividade, da Lorraine Daston e do Peter Garrison. É um livraço, literalmente, né? Porque são 600 páginas. E o que é engraçado, que tanto no livro do Leviatã e a Bomba de Ar, quanto no Objetividade, não aparece o Kuhn filósofo. O Kuhn é citado num pequeno artigo secundário sobre astronomia, num livro e no outro, percebe? Não tem nada da obra do filósofo da ciência Thomas Kuhn. Por quê? É o parricídio, né, que eu chamo. Se você quer ser o novo bambambam da história da ciência, você não tem que ficar repetindo a fórmula kuhniana. Então eles vão criar uma outra abordagem, uma outra perspectiva, né? E depois a Lorraine Daston é chamada para organizar a coletânea dos 50 anos e tal. Não é que ela não conhecesse Kuhn, não é que ela não valorizasse Kuhn, mas enquanto historiadora inaugural, vamos chamar assim, né? Ela se distanciou. Você acha que isso foi... percebe? Quer dizer, a gente até avalia a importância filosófica do Kuhn na ausência do Kuhn na obra de historiadores da ciência expressivos, né? Você acha que foi por acaso que no livro do Leviatã e do Objetividade só um artigozinho insignificante praticamente, né? Não foi, né? Esse livro é Peter Garrison? Isso. E Lorraine Daston. Você conhece Peter Garrison? Você conhece ele? Fisicamente? Não, mas assim... Porque aqui a gente nem precisa ficar registrado, porque a gente está aqui... na tua resposta, Paulo, quando você pensar... Sabe que o problema está nas caixinhas? Porque nós estamos o tempo todo falando... As caixinhas, tem que ser filósofo, é um bom filósofo, é um sociólogo, é um historiador, não sei o quê. Esse Peter Garrison, lembra que de manhã eu falei sobre a fotografia do buraco negro? Ele é um dos autores.
Ele fez um documentário, um cinema. É cineasta, né? Ele tem colaborações com artistas performáticos. Uhum. E ele vai de Einstein a Foucault. Caramba. Mas o que eu estou dizendo é que há uma certa batalha pelo modelo epistemológico a ser fornecido, né? Então, a Lorraine Daston agora ela aposentou, mas ela foi diretora do Max Planck para a História da Ciência, né, há muito tempo e tal. Então tem uma, né, assim como tem o Latour, assim como tem o Bloch, né, quer dizer, na História da Ciência você tem vários modelos e tem uma certa competição. Eliminar, Galileu já ensinou isso para a gente, eliminar um adversário, eliminar o Thomas Kuhn, já não citar, sabe, já é esse parricídio, esse que eu disse, ainda mais a Lorraine Daston, que veio de americana, apesar de ter trabalhado em Berlim e tal, americana, teve a sua formação lá, né, em Harvard, período, toda a influência e tal, né? Então tem um mercado epistemológico, né? Isso. Bem, uma pergunta que eu tenho para o Condé vai na linha da pergunta do Paulo Piroselli, né? Bird afirma que a relação da filosofia da ciência da filosofia com a história da ciência em Kuhn, ela é assimétrica, enquanto em Lakatos ela é simétrica. Há uma via o que ele quer dizer com a simetria é a via de mão dupla que haveria em Lakatos e não em Kuhn, né? Me parece que a pergunta do Paulo Piroselli foi nesse sentido de mencionar passagens de Thomas Kuhn em que ele alerta, né, como uma máxima para se fazer história, de deixar, tanto quanto possível, né, certas orientações metodológicas que, à época, muitos filósofos e historiadores estavam impregnados, né, de enxergar a história como um acúmulo de conhecimento, né, e procurar fazer, né, uma história sem corroborar essa tese, né, ou sem jogar água nesse moinho, né. Bem, pelo que eu entendi, o seu posicionamento não é este, né. Eu gostaria de saber o que você acha do seguinte: à medida que Thomas Kuhn apresenta no artigo publicado de 68, publicado em 77 na Atenção Essencial, História da Ciência, máximas de uma história interna, me parece que essas máximas só têm sentido quando há uma filosofia regendo, né, como se fazer história. Ainda que pareça ser algo purinho, né, mas enquanto é uma negação de um fazer anacrônico, me parece que há aí uma orientação impregnada de filosofia. Não sei como você considera isso. Agora, um outro ponto. Thomas Kuhn, na apresentação da Atenção Essencial, em um parágrafo, menciona aqueles que reclamaram que na estrutura pouco se diz sobre história externa, né? Naquele parágrafo, e que ele não acompanha
né, parece não acompanhar teses, né, assentir a teses defendidas no seu livro A Revolução Copernicana. Ele responde no mesmo parágrafo dizendo que não é o caso e que o foco dele é outro ali, mas que ele menciona momentos em que a história externa poderia aparecer e que isso seria um trabalho para quem tivesse interesse. A minha pergunta é: aonde a história externa entraria, na sua opinião, na estrutura das revoluções científicas? Eu acho que a grande contribuição do Kuhn aí foi, de alguma forma, dizer que a divisão entre história interna e externa, era uma divisão muito mais metodológica do que epistemológica. Na entrevista, na longa entrevista final, ele fala, olha, se tiver que escolher, eu sou internalista. Então, quer dizer, o livro dele é o grande livro que vai, de alguma forma, alavancar o movimento externalista, vamos chamar assim, né? Mas ele trabalha o quê? Com um trabalho com história das ideias, né? Então, com o autor esvaziado, por exemplo, o Bourdieu, que foi citado aqui, o Bourdieu traz categorias que são mais contemporâneas para a gente entender a ciência, por exemplo, né? Está pensando questão de poder, do campo científico, etc. e tal, que são totalmente ausentes no Kuhn. Então, tem uma série de vamos dizer assim, modos de abordar a história que o Kuhn não faz. Então, ele faz uma história das ideias científicas, mas ele faz uma história das ideias científicas dizendo assim, não existe uma dicotomia do ponto de vista epistemológico entre interno e externo. Existe uma metodologia. Quer dizer, ele endossa uma história interna ou externa, seja lá qual for, mas a metodologia dele ele era um físico, ele conhecia a história das ideias, né? Isso é muito comum. Dependendo da formação da pessoa, ela vai... O próprio Kuhn, nesse livro que você citou, ele escreve um artigo, um dos capítulos, que ele compara os estudantes dele de história e de filosofia. Ele fala, olha, os dois trabalham com as mesmas coisas, mas o historiador vê o quadro, né? O filósofo vê o ponto. Então, quase sempre, quem é oriundo da filosofia ou da ciência vai trabalhar com a história dos conceitos, né? Que é mais... e os outros que são historiadores sociais ou sociólogos, eles vão olhar mais certos processos. Quer dizer, no final tudo isso completa uma imagem que a gente possa ter de ciência, né? Aí o que eu acho que ele está endossando é o seguinte: não existe uma separação epistemológica, existe uma separação metodológica. Porque se você for ficar procurando muito em que ponto que a estrutura tem essa dimensão social, você vai ver que não tem tanto assim. É lógico que ele fala de algumas influências culturais, o autor é assim, assim, assado, mas isso está muito longe de outras abordagens mais sociais da ciência, né? No sentido de... O próprio Leviatã que eu falei, é um livro que mostra muito mais. Eles já vão falar da Revolução, do rei, do não sei o que, né? Tem até críticas, porque o pessoal fala, olha, essa é uma concepção de história um pouco anacrônica, você não podia pensar essas categorias históricas do século XVII, porque elas são forjadas depois do século XVIII. Então, tem críticas de historiadores também ao Leviatã e à Bomba de Ar do ponto de vista histórico, sabe? Quando eu disse que eu achava legal, é porque eles trabalham as ideias, né? Então, talvez para mim o livro seja mais legal do que para um historiador que olha o quadro. É isso que o Kuhn está falando, né? O filósofo, o mesmo aluno, está ali, né? Um aqui, outro ali, no mesmo curso dele. No final vai fazer o trabalho, o filósofo pega o conceito, o historiador abre o leque, né? Então depende um pouco o que a pessoa quer, né? Então ele endossa isso, que de certa forma, segundo ele próprio, foi radicalizado, né? Fala, calma lá, nem tanto assim, né? Mas eu acho que a grande lição é essa: não tem uma separação muito nítida, epistemologicamente falando. Há uma legitimidade metodológica de cada historiador, né? O que ele quer abordar, né? Aí nesse ponto eu acho que ele foi super... Ele acabou agradando gregos e baianos nesse sentido, né? De que foi, olha, historiador, como eu disse, cientistas, filósofos, historiadores, né? Agora, cada um olhou de um jeito também, né? Isso aí agradou porque viu alguma coisa que se interessou, né?
E eu acho que foi um pouco isso. Eu acho que esse é um dos grandes talentos do Thomas Kuhn também, né? Ele foi capaz de escrever um livro. O Poiré manda uma carta para ele, que leu o livro e falou, cara, você fez um livro que... O Poiré é um internalista duro, né? Aquela coisa toda. Falou, seu livro é super legal. Carnaty, seu livro é super legal. Tá vendo? Um monte de gente achou o livro legal. Que eu acho que é porque ele soube costurar isso. Embora ele fizesse uma história interna, uma história das ideias, né? Melhor dizer assim, do que interna, ele sempre dando essa questão de uma história social, de uma história... Não que ele não fizesse. E ele fala, se tiver que escolher, eu sou internalista, né? Mas não tem que escolher, né? Tem que fazer. Aí, metodologicamente, que funciona. Não sei se eu respondi, mas... Bom, pessoal, agradeço então ao professor Mauro, ao professor Peter, pelas apresentações excelentes. Muito obrigado. A gente vai fazer um pequeno intervalo para fazer o retorno às 16h30. Já são, né? Então, uns 15 minutos, né? 15 a 20 minutos para a gente escutar então as contribuições relacionadas às repercussões e fecundidade do conceito de paradigma. Muito obrigado. Até daqui a pouco.